Salve, enteada de Inter, chegando então nesta sexta-feira, amanhã, né? Já tem Inter de novo em campo, a expectativa é grande e há uma tendência de mais de 45 mil colorados bombando no Beira para o jogo contra o São Luís de Juí, jogo único já em classificatórias semifinais, e o Inter, líder da primeira fase, indo como favorito para os matas, tem essa responsabilidade. No Beira-Rio, o Borré, por exemplo, vai estar lá para assistir o jogo, o Thiago Maia vai chegando aí no final de semana também, o Fernando talvez esteja lá. São as novas caras, os novos nomes, né? Falando em contratações, o Alexandro Bernabei, ele não apareceu no bid e preocupou muita gente, mas a gente tranquiliza você porque a informação é a seguinte: o Inter ele registrou o protocolo de documentação necessário, ainda que o nome não tenha sido efetivado no sistema da CBF, mas isso tem um lastro de até 10 dias após o protocolo de encaminhamento, procedimento padrão, para validar a documentação. Se ela estiver ok, tudo indica que sim, normalmente está, o jogador está apto para jogo. Então é mera questão protocolar, burocrática mesmo. Ele vai se juntar ao elenco e terá condições de jogo logo na sequência. Quem já está ok, apto, limpinho para jogar na quarta-feira contra o Nova Iguaçu é o Borré, é o Fernando também e é o Thiago Maia. Vai depender de como eles vão treinar até quarta-feira, se vão ter espaço, pelo menos banco de reserva provavelmente vão pintar, né? E se o Cudê os vai aproveitar, tá bem? Sobre o goleiro, o Inter ainda não fecha a busca por goleiros, vai tentar usar aquela abertura de janela, reabertura de 1º a 19 de abril, ainda que o brasileiro comece a 13, o Inter vai tentar antecipar o máximo possível, né? Vários nomes surgiram na alça nos últimos dias, alguns até que não vieram a público, como o Ospina. Marcelo Groi também surgiu, e aí eu confesso, não tenho informação, estou reproduzindo aqui mais o que surgiu de outros colegas. João Paulo, Gabriel Vasconcelos, Jandrei, Ronaldo, recentemente o Tadeu do Goiás, que surgiu lá no início, agora no final da janela, não é? Então, alguns nomes estavam aí. O que pega agora é que o jogador para esta posição, ele deverá ser um jogador que atuou nos estaduais, em pelo menos um jogo, e que não está mais nos planos, ou que pode ser negociado por alguma equipe. Talvez o Inter guarde, por exemplo, o Gabriel ou o Depena para fazer um demano, né? Não, olha, eu vou segurar o Gabriel aqui para te mandar ele na troca por um goleiro, ou o Depena, e assim forçar alguma mexida. Quem sabe, é uma possibilidade, né? Vamos ficar de olho no que vai surgindo nos próximos dias. Além do mais, Arangues já tinha sinalizado que não aceitaria a convocação e pediria dispensa no primeiro momento da seleção chilena. E é o que aconteceu, saiu lista de convocados hoje, jogadores que atuam no futebol brasileiro, como o Galdamez, o Pulgar, eles constam lá, o Eduardo Vargas, mas o Arangues não está. Foco total no Inter, graças enorme, né, ao nosso príncipe Charles Arangues. Bom, para a gente encaminhar, alguns nomes também foram anunciados para o Inter ontem na categoria de base. O Pedro Henrique Pio, que eu cheguei a trazer no boletim ontem do Operário, mas o volante João Vitor, e o mais promissor, né? O nome do Guilherme Said, que ganhou o prêmio Denner da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é o prêmio do gol mais bonito da Copinha. Ele foi o algoz do Inter na vitória por 2-1 do 15 de Jaú sobre o Colorado e que garantiu a liderança no grupo do Inter. O Jaú passou e depois foi eliminado nos pênaltis para o CRB. 4 jogos apenas o Said jogou na Copinha, fez 2 gols, um deles um gol de placa, que foi então premiado. Jogador muito promissor, chega por empréstimo de 1 ano, vai reforçar a equipe do Sub-20 e não se declarou, né? Não ficou público os valores envolvidos, a gente vai tentar apurar isso na sequência. O João Miguel, técnico do Sub-20, agora não é mais técnico, ele volta a ser auxiliar técnico. O Pablo Ferraglia, ele assume, ele que é ex-ferroviário, também um técnico com trajetória e categorias de base, assume a função e já chega recebendo reforços para dar também uma ressignificada, né, na categoria de base do Inter, que da última safra dispensou um monte de jogador que não vingou e já subiu para o elenco aqueles que são jogadores a serem trabalhados como joias. O Iago Noal, o Ricardo Matias, o Gabriel Carvalho, o Anderson, o Alex, o Luiz Otávio. Antes disso já tinha o Gustavo Prado incorporado ao elenco. E assim o Inter vai ajustando a sua categoria de base. A exemplo do que fez no profissional. Os que não dão certo, repassa. Os que dão certo, ganham espaço. Tá tudo no lugar, hein? Tá bem promissor esse começo de temporada do Inter. Vamos ficar ligado. E depois, para fechar o boletim, um provável time para o jogo de amanhã, né? O Inter tem à disposição os jogadores do Clássico Grenal, não deve contar ainda com o Rocher, mas talvez tenha o Gabriel Mercado. Acredito que ainda assim ele seria poupado. Na minha visão, um provável Inter tem Antony, Bustos, Vitão, Robert Renan e René.
Ainda o Arangues na primeira função com Bruno Henrique e Alan Patrick, Maurício, Ener Valencia e o Lucas Alário. Acho que essa deve ser... faltou o Wanderson, né? Pô, esqueci do Wanderson. Vamos de novo então, só pra não ter que fazer outro vídeo por causa disso. Vamos lá. O goleiro é o Antony, lateral direito é o Bustos, Vitão, Robert Renan, fechando à esquerda o René, que pode estar nos últimos dias de titularidade, tem gente que duvida. Na timeline eu tenho encontrado muita gente dizendo que mesmo que o Bernabé chegue, o René vai ser mantido, não sei, né? Vamos ver. Arangues e Bruno Henrique, Alan Patrick e Maurício. E aí na frente sobraria o Wanderson, porque daí o Alário jogaria ao lado do Ener Valencia, né? Ou o Ener jogando como referência e o Wanderson do lado e o Lucas entrando como entrou no jogo, por exemplo, contra o Grêmio, fez gol na sequência. Mas depois do que o Alário fez no Grenal e fez também na Copa do Brasil, eu acho que ele estará no time titular. Aí quem é que espirra? É o Wanderson, né? Ou o Maurício, porque o Wanderson fez um bom campeonato. A ver. Esse é um problema bom que o Inter vai ter agora. A gente chega até a se confundir. Essa semana eu tentei escalar o Inter, acabei tweetando o Inter com 12 jogadores. E aí dói o coração, porque o Inter vai ter o Thiago Maia no time ou o Fernando. Um deles vai estar no time titular. Esse jogador marcador vai entrar. A tendência é o Maia, porque o Cudê é obcecado pelo jogador, insistiu até o último suspiro que o Inter o contratasse. Foi até as últimas consequências. O jogador campeoníssimo, jovem, 26 anos, cumpre bem a função. Só que com isso alguém já espirra pro time, pro banco de reservas. Aí acho que é o Bruno Henrique. O Arangues vai para a segunda função. Aí na frente pro Borré entrar, alguém vai ter que pipocar também. Ou é o Maurício ou o Wanderson, porque o Ener vai jogar. Então, tem gente que não aceita o Maurício no banco, tem gente que não aceita o Wanderson. Um deles vai ter que sair, não tem, só jogam 11 em início de partida. E esse é um problema muito bom, né? É bom que daí tu tem pro banco, vamos dizer, o Maurício ou o Wanderson, tu tem o Bruno Henrique, tu tem o Bruno Gomes, tu tem o Rômulo, tu tem o Alário, não é? Tu tem essa meninada toda que a gente falou aí agora. Tu tem o Fernando ou o Thiago Maia, provavelmente o Fernando. Tu vai ter o Bernabé ou o René, tu vai ter o Malho, tu vai ter o Robert Renan ou o Mercado ou o Vitão, né? Mais um Igor Gomes. Meus amigos, o Inter formou elenco. Algo que a gente vinha reclamando, esse já não é mais um motivo. Tem que responder em campo? Tem. Mas o processo está bem feito, certo? O oferecimento é Noig Bauer, a nossa história é chocolate. E eu te convido, dá o like no vídeo, se inscreve no canal, manda o teu comentário e chega junto com a gente aqui no Índias, tá bem? Um grande abraço e tchau!